Bom, agora sim, bom dia. Estamos começando o terceiro dia da nossa devocional, perdão condicional e incondicional. Nós vamos orar e aí nós mergulhamos no assunto de hoje. Então, convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar juntos pedindo a direção do Espírito Santo para esse tempo agora. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, pedindo direção e pedindo que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para vermos, ó Deus, verdades acerca do perdão e entendemos como elas nos orientam na prática, nos nossos relacionamentos, no dia a dia. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, vimos até agora de que perdão é uma promessa. Perdão é uma promessa, é a promessa de Deus de não nos tratar de acordo com os nossos pecados. Ele declara que o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. E vimos as implicações disso no que se refere às promessas que fazemos uns para os outros, conforme nós somos chamados a perdoar as ofensas que cometemos uns contra os outros. Vimos como um dos objetivos do perdão é a reconciliação, Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23, a reconciliação. Algo estava quebrado e o perdão é essa transação que reconcilia partes, o ofendido e o ofensor. Vimos isso na dinâmica do perdão que temos de Deus em Cristo Jesus e temos visto quais as implicações disso no perdão que ministramos uns para com os outros. De Mateus capítulo 18, versículos 1 a 35, nós vemos que perdoar e deixar de perdoar não é tanto uma questão de limite, como está implícito na pergunta de Pedro para Jesus. Mas de acordo com a parábola de Jesus, nós vemos que é uma disposição de coração. Os discípulos receberam graça abundante e são então chamados a entendê-la, a estendê-la com a mesma abundância. Você, crente em Cristo, você, filho de Deus, recebeu o perdão com abundância e agora com abundância somos chamados a despendê-los. Nesse sentido, nós não estamos desprezando as ofensas que pessoas cometem umas contra as outras, ou contra você, ou contra mim, mas colocando em perspectiva de que tínhamos uma dívida impagável, que nos custaria a eternidade no inferno, e Jesus nos perdoou. Vemos que o discípulo então nasce a partir dessa graça abundante, do perdão de Deus, recebida em humildade de espírito, e essa mesma graça que é estendida dentro da comunidade de discípulos. Bom, dito isso, nós estamos prontos para entrarmos na dimensão do perdão, nas diferentes dimensões do perdão. Porque as perguntas práticas que surgem é se nós somos chamados a perdoar pessoas que não estão arrependidas, ou relutamos na prática do perdão daqueles que não estão arrependidos. E aí como é que nós lidamos com essa questão? Eu tenho visto que é muito comum pessoas simplesmente liberarem perdão. Viu isso, não é? Não, libera perdão, libera perdão. E até certo ponto parece que as pessoas estão enfatizando com isso uma experiência emocional. Olha, você vai liberando perdão, assim você não fica amargurado, assim você trata com as suas questões. Aliás, Jesus nos perdoou de muito mais e etc. Né? Tem um quê de verdade isso, mas também tem um pulo de um princípio importante e que tem causado, acredito eu, inclusive, dano no meio da igreja quando simplesmente liberamos perdão e deixamos de considerar elementos importantes de como Deus em Cristo nos perdoou. Para isso, deixa eu fazer uma breve revisão do que nós vimos em Efésios 4:32, que ecoa em Colossenses 3:13, que é como Deus em Cristo nos perdoou. Deus, o ofendido do nosso pecado, não há? Ele toma a iniciativa, envia o seu Filho Jesus Cristo, que vem até nós, vive a vida que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer, nos substitui na cruz do Calvário. Não são todos que são perdoados. Não é? Aqueles que são perdoados são aqueles que se apropriam do perdão de Jesus por meio de confissão do seu pecado, arrependimento do seu pecado. Então não existe uma condição para sermos perdoados, mas existe uma condição para me apropriar do perdão de Deus. E tudo isso por causa da graça de Deus.
Mas essa dinâmica é importante porque ela é a base daquilo que nós vamos praticar de perdão mútuo e nos ajuda a entender algumas colocações que o próprio Senhor Jesus Cristo nos faz, olhando para essas dimensões do perdão, tanto horizontal quanto vertical. E entendendo o propósito do perdão divino dado a nós. O perdão divino dado a nós tem como objetivo a reconciliação. Então, dito isso, vamos lá para Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, 3. Aqui nós vamos ver justamente os princípios aplicados à dimensão horizontal do perdão. Como Deus em Cristo nos perdoou, lembre-se, havia essa condição do perdão de Deus em Cristo, e agora em Lucas capítulo 17, versículo 3, nós vemos a condição do perdão mútuo. Lucas 17, 3, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, há implícito aqui nas palavras de Jesus a condição para transacionar o perdão horizontal, o arrependimento. O arrependimento. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Os discípulos entenderam o recado, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Né? E Jesus fala que a questão não é tanto a quantidade ou o tamanho da sua fé, mas onde ela é colocada. Temos nossa fé em Cristo Jesus, que despendeu sobre nós perdão abundante. E agora o que nós vamos fazer é estender de forma abundante. Quantas vezes? 70 vezes 7. Qual a condição? O arrependimento. Se teu irmão se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então nota aqui que existem alguns elementos importantes que não são novidades para nós de Mateus capítulo 18. O irmão pecou e então o ofendido o repreende. A gente tem esse negócio, principalmente na cultura brasileira, que é extremamente melindrada, de que o ofendido não toma iniciativa alguma. Foi ele que pecou, ele que venha até mim. Não é? Mas, via de regra, com exceção de Mateus capítulo 5, se eu não me engano, a vasta maioria das passagens coloca sobre o ofendido essa iniciativa de buscar o ofensor. Porque perdão tem como objetivo reconciliação. E quem tem o maior problema? O ofendido ou o ofensor? É o ofensor. O ofensor que está com problemas. Eu sei que você se entristeceu, eu sei que pessoas lesaram você, eu sei que pessoas causaram injustiça, mas note, não é o seu sofrimento que separa você de Deus, é o seu pecado, é o ofensor que tem o maior problema. E Deus desenha então um processo baseado no Evangelho, baseado no que Ele fez por nós, para manter a igreja zerada desses conflitos, para manter a igreja em harmonia de relacionamentos, porque pessoas estão buscando umas às outras, buscando reconciliação. E por que é importante isso? Nossa união é importante porque proclama a verdade de que o Pai enviou o Filho. É justamente isso que Jesus ora em João capítulo 17, versículos 21 em diante. Porque o Pai enviou o Filho, nós somos um e a nossa unidade testemunha isso, ok? Então, o que nós vemos aqui é o ofendido indo até o ofensor e repreendendo. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele não se arrepender, o que está implícito, não há essa transação de perdão. Okay? Porque o perdão não é simplesmente essa cartaz emocional. O perdão não é simplesmente esse dispêndio de emoção. O perdão é essa transação que reconcilia partes. Agora, mas o que eu faço se a pessoa não se arrepende? Quer dizer então que eu não perdoo e fico na rua da amargura? Nós falamos já um pouco sobre isso, não diretamente, mas lançando as bases da disposição de perdão do cristão por causa do perdão de Deus. Então Lucas 17,3 nos ajuda a entender esse aspecto horizontal. Agora vamos ver o aspecto vertical. Porque tudo o que você faz, tudo que eu faço, está envolvido nessas duas dimensões. E com isso eu quero dizer no que se refere ao meu relacionamento com Deus
e no que se refere ao meu relacionamento com o próximo. Vamos lá para Marcos, capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aqui o que nós vemos nesse caso é justamente alguém orando, sozinho, e ele está perdoando pessoas diante de Deus. Então, a perspectiva horizontal, ela nos coloca na posição de transação para o próximo e ganhar o ofensor. A disposição vertical é a expressão de um coração perdoador, porque Deus perdoou as minhas ofensas. Então, isso me mantém preparado para focar no que realmente precisa no processo de perdão, de que é ganhar o ofensor. Pessoal, nós precisamos entender isso, porque quando nós simplesmente liberamos perdão apenas olhando para Marcos 11, 25, como se fosse a única passagem, nós deixamos de cumprir a responsabilidade de nos aproximarmos do ofensor, de buscarmos o ofensor, de trazermos o ofensor de volta para os caminhos do Senhor. Okay? Então é de extrema importância isso, de ordem prática. Né? Eu já estou vendo aqui, a Analice colocou uma pergunta, né? Havendo perdão, é necessário manter novamente uma aproximação, né? Eu vou responder essa pergunta em 2 níveis diferentes, entendendo de que ela toca num espectro muito amplo, Analice, de situações em que nós temos que ser extremamente cautelosos e sábios, tá bom? Eu vou falar primeiro no que se refere às ofensas comuns, o que se refere às nossas coisas corriqueiras e até certo ponto algumas de ordem tristes, graves, mas no âmbito de ofensas corriqueiras, ok? Então lembre-se de como Deus em Cristo nos perdoou. Como nós estávamos antes do perdão de Deus? Antes do perdão de Deus, nós éramos inimigos dele, ok? Nós estávamos separados da glória de Deus e éramos inimigos dele. Depois do perdão de Deus, como ficou nossa situação? Melhor ou pior? Infinitamente melhor, concorda? A situação ficou infinitamente melhor. Nós nos tornamos filhos dele. Então, potencialmente, o que existe? O Evangelho nos dá margem, o Evangelho nos dá base para que os relacionamentos fiquem progressivamente melhores quando o perdão é administrado de forma correta e os ofensores são ganhos. Ok? Então, teologicamente, aí está o potencial. Na prática, existem situações em que a reaproximação ela não é possível por algumas razões. Não há evidências de arrependimento genuíno. A ofensa tem consequências, ok? Que machucam outras pessoas. Aqui eu estou falando principalmente questões referentes a abuso. Nós estamos falando de consequências de pecados de ordem financeira, roubo. Nós estamos falando de, enfim, uma porção de outras coisas que nos coloca numa posição diferente e de sabedoria para que haja o perdão e haja sabedoria para administrar as consequências da ofensa. Ok? Então o que eu espero dar para vocês nesses 4 dias de lives são guarda-reios, eu gosto de pensar dessa forma, né? São muros de proteção em que aqui dentro, né, dessa proteção dos princípios claros da palavra está a sabedoria de suas aplicações. Bom? Então nós precisamos caminhar nessa direção. Então eu quero dizer, o potencial para que haja uma aproximação e uma harmonia, ela existe, e aí existem consequências que precisam ser tratadas com sabedoria. E aí Deus abençoe a comunidade de fé de cada um de nós, porque eu creio que os recursos espirituais para que essas decisões sejam tomadas de forma efetiva estão ali presentes. Tá bom?
Enfim, então deu para entender as dimensões do perdão. Nós estamos falando da dimensão horizontal, estamos falando da dimensão vertical. A dimensão horizontal, não é? Ela é simplesmente a dimensão condicional. Então, quando alguém peca, há arrependimento, há transação do perdão. Se não há arrependimento, eu sigo Mateus capítulo 18, eu vou com outra testemunha e assim por diante, não é? E vertical também, ok? E vertical também. Eu vi que a Sueli colocou mais uma pergunta, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a nossa devocional daqui a pouco, e aí eu vou abrir uma caixa de perguntas para que a gente interaja um pouco sobre isso, tá certo? O Gustavo também colocou uma boa pergunta, e assim nós vamos caminhando com perguntas pertinentes a essa questão do perdão. Deu para entender a dimensão tanto vertical quanto horizontal, as implicações práticas, okay? E como nós vamos seguir isso. Amanhã nós vamos falar sobre vencer o mal com o bem, nesse processo de perdão, nesse processo de somos ofendidos, ofensores, etc. E lembrando que Mateus capítulo 5, nós vemos Jesus ensinando algo que nos dá a entender a iniciativa do ofensor. Não é porque grande parte do texto bíblico fala do ofendido, né? E eu acredito que isso se dá pelo fato de que é o ofendido que entende a ofensa, não é? O ofensor, via de regra, está cego para ela. Mas se por alguma razão você é confrontado pelo Senhor em meio às suas orações, não é? Em meio às suas orações, né? Você é confrontado por Deus, entende que tem coisas a serem trabalhadas, você vá até o ofendido e você pede perdão, ok? Mateus capítulo 5, versículo 23, né? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, que você é o ofensor, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta, né? O ofensor vai atrás também, obviamente, quando o Senhor traz à tona de que alguém tem alguma coisa contra ele, ok? Tá ok? Muito bom. Meus irmãos, esse é um assunto comum, difícil ao mesmo tempo. Eu espero que esteja trazendo clareza, né? E a gente vai caminhando dessa maneira, aprendendo mais sobre o perdão de Deus em Cristo e quais as implicações disso para o nosso dia a dia. Tá bom? Vamos orar? E assim nós encerramos nossa live hoje. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo as dificuldades da prática do perdão. As dificuldades vão desde uma legítima ignorância sobre como aplicamos os princípios bíblicos, desde, ó Deus, nossa resistência em abrir mão de nossa justiça, do que entendemos ser certo versus o que o Senhor diz que é certo. Então nos guie, ó Deus, na compreensão e na compreensão prática, aplicando a Deus as diversas situações daqueles que estão ao vivo ouvindo tudo isso e mais para frente ouvirão, a fim, ó Deus, de que sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus, baseado e na certeza do perdão que recebemos do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Até